Oi! O Ministério Público do Tribunal de Contas do município de Goiás apresenta mais um vídeo de orientação sobre acessibilidade. Hoje nós vamos continuar tratando sobre as definições e os termos técnicos da NBR 9050 de 2020. Por isso, caso você ainda não tenha assistido a primeira parte, não deixe de vê-la. Segundo a NBR 9050 de 2020, a rota acessível é o trajeto contínuo, sinalizado e desobstruído que conecte os ambientes externos ou internos de espaços e edificações e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência e mobilidade reduzida. A rota acessível pode incorporar estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, pisos, corredores, escadas e rampas, entre outros. Para exercer sua cidadania, qualquer pessoa precisa ter condições de deslocar-se desde a sua residência até um local de interesse usando um trajeto livre de obstáculos. Por isso, o transporte público, as calçadas, os acessos aos prédios e os ambientes internos das edificações precisam ser simultaneamente acessíveis. Qualquer obstáculo impossível de ser superado nesse caminho por uma pessoa com deficiência a impede de se deslocar, esteja ela sozinha ou até mesmo com a ajuda de outra pessoa. Por esse motivo, as rotas acessíveis precisam ser previstas em todos os espaços de uso público, como por exemplo nesse projeto de uma escola municipal de educação infantil da cidade de Bauru. A guia de balizamento é o elemento edificado ou instalado junto às laterais das superfícies do piso, destinado a definir claramente os limites da área de circulação de pedestres. Ela deve ter uma altura mínima de 5 cm, pode ser de alvenaria ou outro material alternativo, e é uma opção de elemento de segurança para ser instaladas nas laterais de rampas e escadas. O piso tátil possui textura e cor contrastantes em relação ao piso adjacente, servindo de orientação, principalmente às pessoas com deficiência visual ou baixa visão. Ele possui uma norma própria para orientação do seu uso, a NBR 16537 de 2016, que detalhamos em 2 vídeos exclusivos sobre esse tema. A linha guia é qualquer elemento natural ou edificado que possa ser usado como referência de orientação direcional para todas as pessoas, especialmente as com deficiência visual. Pode ser uma parede, um piso tátil, um corrimão, etc. A norma que estamos estudando estabelece diversas dimensões referenciais antropométricas. A palavra antropometria significa o estudo das proporções e medidas das diversas partes do corpo ou o registro das particularidades físicas dos indivíduos. Para o planejamento de espaços acessíveis, é preciso levarmos em conta as necessidades das pessoas com impedimentos de longo prazo de natureza física, sensorial, mental ou intelectual. Como deficiente físico, considera-se tanto as pessoas em cadeiras de rodas, cuja sigla usada é PCR, quanto as com mobilidade reduzida, de sigla PMR. Já como deficiente sensorial, temos de forma mais frequente as pessoas com deficiência visual, isto é, cegas ou com baixa visão, de sigla DV, e também as surdas ou com audição reduzida. Mas também não podemos nos esquecer de pessoas com limitações temporárias, como os idosos, as pessoas obesas, as gestantes, as pessoas com criança no colo, as crianças e os acidentados, por exemplo. Considerando as necessidades espaciais das pessoas que se deslocam em pé, a norma estabeleceu os parâmetros antropométricos mostrados nessas imagens. São levados em conta os diversos tipos de apoio para caminhar que as pessoas podem usar, assim como o espaço necessário para deslocamento de um deficiente visual.
A norma estabeleceu também os parâmetros antropométricos para pessoas em cadeiras de roda. Levando-se em conta a variedade de cadeiras de rodas existentes, foi estabelecido o módulo de referência, de sigla MR, que representa a área ocupada por uma pessoa utilizando uma cadeira de rodas. Para o deslocamento em linha reta, a largura mínima, considerando somente a passagem do cadeirante, é de 90 cm. Já o espaço necessário para o trânsito simultâneo de um pedestre e um cadeirante é de 1,20 m a 1,5 m, e para dois cadeirantes é de 1,5 m a 1,80 m. Para a transposição de obstáculos, o cadeirante precisa de um vão de pelo menos 80 cm de largura para transpor obstáculos de até 40 cm de extensão. Se o obstáculo tiver uma extensão maior, a largura mínima deve ser de 90 cm. Em seu deslocamento, o cadeirante precisa constantemente realizar manobras, como por exemplo para poder olhar para os lados, mudar de direção de deslocamento ou posicionar-se para praticar alguma ação. Quando a manobra for realizada sem deslocamento, as medidas de área necessárias são as seguintes: para a rotação de 90 graus, um quadrado de 1,20 m de lado; para a rotação de 180 graus, uma área de 1,5 m por 1,20 m; e para a rotação de 360 graus, um círculo com diâmetro de 1,5 m. Se estiver em deslocamento, a largura mínima para a PCR poder realizar a manobra de mudança de direção equivalente a 90 graus é de 1,20 m. Porém, para o caso de espaços já existentes que estejam sendo adaptados, é admitida uma largura de 90 cm, desde que no ponto de manobra haja um alargamento chanfrado na quina da parede. Para que esse tipo de manobra possa ser realizado de forma confortável pela PCR, o recomendado pela norma é que a largura seja de 1,20 m, também com uma pequena extensão no ponto de manobra. E por último, no caso de ser necessária uma mudança de direção de 180 graus, a norma estabelece uma área de 1,90 m de comprimento por 1,5 m de largura no formato dessa imagem. Acabamos de concluir a segunda parte dos termos técnicos e também das definições descritas na NBR 9050 de 2020. Com o domínio desses conceitos, você poderá acompanhar os outros vídeos da nossa série, tendo um melhor entendimento sobre os temas apresentados. Muito obrigado por ter acompanhado esse resumo e continue aprendendo mais sobre as normas brasileiras de acessibilidade.